Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABECOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, seja bem-vindo, meio-dia em ponto, eu sou Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos vê pela câmera aqui no estúdio da Rádio Trianon, nas redes sociais, no Instagram e também no Facebook. Curta as nossas páginas, ouça os nossos podcasts no Spotify e acesse o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Participe fazendo perguntas aos nossos convidados. Os telefones são 3289-3580 e 5052-5555. Os convidados desta edição do Gente que Fala de hoje, todos aqui presentes, eu os apresento a partir de agora. Você nos vê aqui. À minha esquerda, o médico vereador paulistano Gilberto Natalini, do Partido Verde. Seja bem-vindo, vereador Natalini. Obrigado, Mauro. Um abraço a você, aos ilustres membros da bancada e aos ouvintes do programa. Vereador Natalini, empossado agora nos últimos dias como membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, uma espécie de entidade de classes dos cirurgiões, é isso, vereador? É a entidade associativa dos cirurgiões do Brasil, isso mesmo. Parabéns por essa conquista. Muito obrigado. Também conosco Edielson Gomes da Silva, empresário, diretor da H2O Purificadores. Seja bem-vindo, Edielson. Olá, Mauro. Muito obrigado pelo convite. A todos da bancada, é um prazer estar com vocês. E quero contribuir aqui com o bate-papo e acho que vai ser bem bacana estar hoje aqui. Certamente. Também conosco agora, pulando aqui para a minha direita, Elvio Luiz Lorieri, advogado e industrial. O Elvio é diretor da Solda Topo Fladaf Containers e também diretor do Departamento de Infraestrutura da Fiesp-Ciesp. Seja bem-vindo, Elvio. Boa tarde, agora a todos. Estamos aqui para colaborar um pouco nessa área de infraestrutura, que é a nossa experiência. E o tema de hoje que pediram falar sobre sanitários, que é utilizado em eventos, principalmente, canteiros de obras, e outros assuntos mais. Estamos aqui à disposição. Vamos lá debater. E fechando a nossa bancada, José Aníbal, economista, sempre deputado, sempre senador do PSDB. Seja bem-vindo, Aníbal. Muito obrigado, Mauro. Um prazer estar aqui hoje com essa bancada toda. Espero que a gente faça um bom debate. Então vamos lá ao nosso primeiro tema. Olha, gente, cada brasileiro é responsável por gerar diariamente 1 quilo de lixo. Muita gente tenta dar o destino adequado a ele, mas cerca de 10% desse resíduo não chega sequer à lata de lixo. São Paulo, a maior cidade do país, ainda tem milhares de pontos de descarte irregular. E mesmo daquilo que é coletado, quase a metade vai para locais inadequados, como os lixões, em vez de aterros sanitários. E, além disso, muito pouco desse material é reciclado ou reaproveitado. Vereador Natalini, já fiz essa pergunta outra vez para o senhor e vou fazer de novo. Temos tantas leis, tantos marcos aí no município, no estado e também na União, em relação ao descarte, ao destino adequado do lixo. Conhecemos, a partir de toda essa legislação, as melhores práticas para o manejo de tudo isso. Por que isso nas ruas a gente não vê funcionar? Na verdade, o destino do lixo no Brasil é um problema gravíssimo, Nós temos, eu diria para você que tem o mesmo peso do problema do desmatamento, ou da poluição, por exemplo, do ar, ou da água. Então, o lixo, eu vou falar de São Paulo, a produção de lixo em São Paulo, o Brasil mais da metade dos municípios coloca o lixo no lixão, não tem aterro. O destino é o lixão, é jogar lá no meio de um terreno qualquer lá, contaminar tudo, isso é a verdade. E aí, na cidade de São Paulo, nós temos um aterro, Nós tínhamos 2 aterros que foram acabando, foram se enchendo, não cabia mais. A cidade alugou um aterro aqui numa cidade vizinha e manda o lixo nosso para lá. O lixo de São Paulo são de 15 a 17 mil toneladas por dia só de lixo, fora o que é produzido de lixo
de entulho da construção civil, que deve ser mais em torno de 8.000 toneladas dia. Então, é uma quantidade de resíduos enorme. E esses resíduos vão para aterros, né? Quer dizer, parte dos resíduos vão para aterro. Nós temos um bom serviço de coleta, que pega de casa em casa, praticamente da cidade inteira, mas o destino do lixo é o aterro. E uma parte do lixo nem chega a ser destinado para o aterro, porque é perdido na rua, nos córregos, né, nos despejos irregulares, enfim, é uma guerra diária, né, com a questão do lixo. E aí nós precisamos superar isso, né? Existem várias propostas para superar isso, né? Eu entrei com um projeto de lei para municipalizar a lei do resíduo sólido, a lei federal de 2010, que prevê a logística reversa, né? Que o produtor, o comerciante, o importador do produto, ele teria responsabilidade de tirar depois o produto as embalagens. Não é só embalagem, óleo combustível, óleo de lubrificante, baterias, pneus, lâmpadas, produto eletroeletrônico, tinta, resíduo de tinta, é uma quantidade enorme de itens, né? E as embalagens são as mais emblemáticas, porque a maioria é o maior tamanho, né? Aí eu trouxe para a cidade, eu fiz o projeto de lei que está na Câmara tramitando, e o que o projeto diz? A gente conversou com todos os setores produtivos, com a Fiesp, com a FEComércio, com a Associação Comercial. O que ele diz? Ele diz assim, dá um prazo para as empresas se organizarem e, a partir daquele prazo, quem não tiver uma proposta prática de logística reversa, de retirar os seus produtos, não consegue mais licenciar as suas empresas na cidade de São Paulo, vai ter dificuldade de licenciamento. Então, nós estamos em negociação com esse pessoal todo, porque aí você obriga quem produz a tirar o lixo. A responsabilidade é tripla. A responsabilidade é de quem produz, quem vende, que são os empresários. A responsabilidade é da prefeitura, que tem que organizar esse processo todo, e a responsabilidade é do consumidor, é do munícipe. Porque o que a gente faz? A gente produz uma quantidade de 1 quilo por dia, como está dizendo cada um de nós, põe na porta de casa e parece que aquilo ali não tem mais nada a ver com aquilo. Só que depois a repercussão ambiental, de saúde pública, vem em cima de nós mesmos. Então, é um grande problema, um macro problema. Para você ter uma ideia, a cidade gasta 2 bilhões por ano para a coleta e a destinação do lixo. E existem outras metodologias. Está aqui o Zé Aníbal, nosso querido Zé Aníbal, que ele sabe que, por exemplo, existem máquinas hoje que podem queimar o lixo, produzir energia, né? Hoje, produzir hidrogênio. Eu vi uma máquina agora, Zé, que queima o lixo e o produto final é hidrogênio, que é um combustível que pode ser usado. Ou gás comum. Zé Aníbal, propostas educacionais. Não vou longe. Sábado, eu estava dirigindo, tinha um carro à minha frente. Uma chuvarada danada, que choveu bastante nesse final de semana. Alguém no banco do passageiro ali jogou uma garrafa de água pela janela do carro. Assim, foi ali para o meio-fio e a água já começou a levar para o bueiro. É impressionante isso. Se você sair perguntando para todo mundo, você joga lixo na rua? Você joga lixo pela janela do carro? Não, eu não faço isso. Mas aí você está dando pau na população, mas tem muita gente que não tem a menor consciência, né? Menor consciência. Toda vez que me falam de jogar a garrafa, eu lembro, faz muitos anos isso, um ônibus que vinha ou ia para o Paraná, alguém jogou uma lata pela janela e tinha um motociclista. Matou o cara. Ele perdeu o equilíbrio, tomou um susto com aquilo e morreu. É gravíssimo isso, jogar lixo na rua. Pelo amor de Deus, é um princípio de civilidade. Eu tenho um sítio de Biúna, sabe o que eu faço? Tem uma frente assim, um pouco grande, 100 metros menos. Toda vez que vou lá, eu cato o lixo que tem na frente. Eu paro o carro lá, pego uma sacola, vou catando tudo. Pacote de coisa de bala, de batata frita, saco de supermercado. E às vezes tem gente que mora ali numa vila pertinho, passa, eu estou lá catando, cumprimento, tem que manter limpo, né, tal. Mas enfim, tem que fazer.
Agora, há o processamento do lixo, que é crucial e que já tem um avanço no mundo extraordinário sobre isso. Eu visitei uma planta de processamento de 600 toneladas de lixo dia. Ela fica a 500 metros da Torre Eiffel. Da Torre Eiffel, ali no Sena, na margem do Sena. Os caminhões chegam, despejam, aí uma aranha joga dentro de uma espécie de uma, se fosse uma bacia não, mas uma panela, um panelão enorme, aquilo queima tudo, né? Gera vapor, né? Quente, que pode gerar energia ou pode ir direto para... Eles usam alternadamente para energia e para também a calefação na cidade, como é muito frio lá. Produzem 30, 40 megawatts de energia, uma média, pequena média geração de energia. Aqui em São Paulo, eu tentei fazer isso em 2011, quando eu era secretário de Energia. Conversei com todo mundo. Todo mundo faz isso. Londres faz, Tóquio faz. Por que não faz aqui? É uma forma de você dar um tratamento adequado. Por que não faz aqui, Aníbal? Mas não faz porque não faz. O Brasil só vai na coisa da facilidade, ou quando já não dá mais, aí faz. Não tem... As políticas públicas não são políticas que se sustentam, que tenham realmente densidade, começo, meio e fim. Aníbal, nós temos leis, política nacional, política estadual e política municipal de resíduos sólidos. É o melhor arcabouço legal. Sabe o que eles fazem lá na França? Todos os dias vai um ônibus da região parisiense. A região parisiense são vários municípios, como aqui é a região de São Paulo. Todos os dias vai um ônibus com idosos, uns 30 pessoas dentro desse ônibus, visitar essa planta, ver os índices lá, ver tudo. A empresa oferece um café. É uma forma da comunidade estar atenta para ver se está tudo sendo feito de acordo. Eles reaproveitam tudo. Reaproveitamento total. Inclusive uma espécie de uma pasta que sai lá, um pó, que eles aproveitam para estradas, para fazer estrada, ferrovia, tal, com base, tipo de base. Exatamente. Mas o fato é o seguinte, é preciso avançar, né? Essa coisa de lixão no Brasil... o Natalino deu um número aí. Eu fiz as contas aqui, dá 1,4 kg por dia para cada um de nós. 16 mil toneladas de lixo. Se juntar mais as 8 mil de entulho, aí passa dos 2 quilos todo dia. Todo dia, de segunda a segunda. Onde vai? Tem que processar isso aí, tem que dar um uso produtivo para isso aí e, sobretudo, resolver a questão sanitária. Essa situação de saneamento no Brasil, e o lixo, de alguma forma, está nisso, é uma situação gravíssima. Todo mundo fala que nem educação, mas não se faz uma política. Hoje, saneamento, se você traz investidores, ele remunera. Você mesmo já trouxe aqui no seu programa um pessoal de saneamento aqui em Sumaré, ou em Piracicaba, não sei, que está dando resultado. Está bem, a população está aceitando o custo desse procedimento, tal, que é um procedimento muito positivo, universaliza o saneamento na cidade inteira. Elvio, o que é mais desafiador? Essa questão educacional que eu levantei aqui no começo aqui com o Aníbal, ou o poder público colocar em prática tudo o que já existe em termos de leis, propostas que o próprio vereador Natalino está levantando, da logística reversa? O que é mais desafiador? Por que não anda? Olha, pode aproximar, Elvio, por favor. Puxa o microfone. Não anda. Não é nem na minha opinião, é uma realidade, né? Vocês sabem, o Aníbal aí, um prazer estar do lado dele aqui, porque eu sou eleitor dele há muitos anos. Obrigado. E é o seguinte, é uma questão de educação. Você vê, eu estudei em escola pública toda a minha vida, né? E nunca foi me ensinado a reciclar lixo. Então é uma questão de educação. Eu vou falar um fato que aconteceu há mais ou menos 40 anos atrás. A gente estava no interior da Alemanha, na cidade de Siegen, e nós estávamos em 2 casais. Um estava com uma cigarra. Quando ele abriu o cigarro, aquele transparente, aquele celofane ali, voou, estava ventando muito, voou, ele olhou assim e foi embora. Daí a pouquinho chegou o casal, bateu nas nossas costas, digo, vocês vão sujar a sua cidade, a nossa não. Isso há 40 anos atrás. Então é uma questão de educação. Então acho que se começar a ensinar na escola, você vem com aquilo lá de baixo.
Por exemplo, hoje não se recicla, né? Aqui no Brasil, é muito pouco, você nem separa o lixo orgânico do lixo reciclado, que é o básico, né? É o mínimo que se faz. Você imagina o restante que tem que fazer, né? Então, tem gente que não entende o que é reciclável e orgânico, né? Eu moro num condomínio, que eu moro em Alphaville, eu já fui síndico lá, e você tem lá, você vai recolher o lixo, tá tudo misturado. Tem lá os latões, tá tudo. Agora, tem síndicos de prédio em São Paulo conseguindo fazer isso? Tem. Convenceram todos, inclusive o óleo de cozinha. Cada vez mais, E o óleo de cozinha eles pagam. Agora está R$ 1,50 por litro do óleo usado. Quem recolhe o óleo paga, o cacheto ganha dinheiro, porque transforma em biodiesel. Agora, se você não aprende lá na escola, por exemplo, eu lembro que eu aprendi no primário, eu nasci em Varginha, minha cidade pequena, que a professora, Varginha, a terra do ET, duas coisas importantes, teve Varginha, o ET e eu, né? O você e o ET, né? Primeiro eu, depois ET, porque eu vi primeiro. Aí, eu lembro que a professora pegou nós, criança, foi na rua, mostrou para nós o semáforo. Nunca mais esqueci isso daí. Verde, amarelo, né? E vermelho. E vermelho. Então, quer dizer, agora, se ensina quando você é criança, você não esquece mais. Agora, você falou de lei, estou acabando de ver aqui uma coisa, isso é um despropósito. O governo está aí dizendo que vai trazer de volta os brasileiros, né? Agora o governo está dizendo que quer uma lei de quarentena. Não é possível, porra. Isso é piada. Isso aí é vigilância da saúde, isso já existe a lei. Fazer mais uma lei, um país viciado em lei, que é para não cumprir. É para não sair da mídia. Edilson, e ainda tem um outro aspecto, muito material que poderia ser reciclado, e não há tecnologia, não que não haja no mundo, tem forma, não tem aqui. Aqui o isopor vai no meio do lixo orgânico, um papel de... Vamos lixo orgânico é orgânico. Orgânico é o resto, tudo que é seco. Vidro, papel, alumínio. Então, o isopor você não recicla, não tem tecnologia. Agora já tem, viu? Tem o material, aquele que é laminado, metalizado por dentro de biscoito, de bolacha. Esse é difícil. Esse é difícil, né? Então, às vezes as pessoas até... Mas separa, pelo menos, que é o seco. Mas isso pode queimar na máquina que ele falou. Pode queimar e produzir energia. Edilson, sua opinião. A minha opinião, primeiro, eu sempre me pergunto, o que faz as pessoas, a população, não ter entendimento de como tratar o lixo? Falta de educação. Exatamente. E educação vem de berço. Educação se aprende na escola, né? Então, conforme o nosso amigo falou, na escola eu também não fui ensinado a fazer reciclagem. Graças a Deus, a minha filha hoje, ela é ensinada a fazer reciclagem. Então, já avançamos um passo, mas muito falta ainda. Muito falta ainda. O nosso amigo vereador aqui comentou sobre o projeto das empresas fazerem reciclagem, né? Ficarem responsáveis pela parte de descartar o lixo. Eu, como empresário, eu não vejo nenhum problema nisso. Logicamente que vai ser mais algo que todos têm que pensar em pró do meio ambiente, em pró da população. Só que eu gosto de ser simples. E para ser simples, não adianta criar dezenas, centenas de leis. Precisa educar a população, educar na escola, educar nas associações de bairros, educar onde for necessário. Educar em casa? Em casa. No sábado eu visitei a minha família, meu pai e minha mãe, eu nasci no Pernambuco, vim jovem para São Paulo com 9 anos, fui morar na periferia. E quando na periferia, teve, não é de conhecimento de todos, inclusive da Prefeitura de São Paulo, que é onde eu moro, que tem as invasões. Pois bem, teve uma área que foi invadida, isso há 20 e poucos anos atrás, e estava ao lado da represa Guarapiranga. Então, você já sabe, nós sabemos já o que é que deu, né? Aí, legal, a Sabesp, Companhia de Saneamento de São Paulo, foi lá, construiu uma central de tratamento de água. Ou seja, houve a invasão, a prefeitura não fez nada, a Sabesp, Companhia de Tratamento de Água, foi lá, fez a central de tratamento. Que ótimo!
aquele, né, a represa não vai ser mais poluída, pelo menos por essa população que está aqui. Pois bem, fiquei muito feliz. Sábado, quando eu fui lá na minha mãe, houve outra invasão recentemente, após a central de tratamento de água, que a Sabesp fez, ou seja, se está após a central de tratamento, não vai ser tratado. E ao lado, mas assim, praticamente dentro da represa. E aí a minha pergunta que eu fiz quando eu vinha para cá, me desculpa, mas eu fico indignado. Falo, caramba, será que a prefeitura não sabe que novamente está sendo construído em local inapropriado? E aí, assim, me desculpa, gente, mas eu me sinto totalmente desanimado, desamparado. Digo atual porque atual é atual, mas com toda a gestão pública, principalmente da cidade de São Paulo. Não faz menor sentido uma cidade com tamanha população, não faz menor sentido uma cidade que tem, assim, arrecada milhares de milhões de reais, não conseguir combater o mínimo possível. Então, assim, me desculpe, mas me sinto indignado como cidadão de São Paulo, me sinto indignado como empresário de São Paulo, e quando fui convidado para debater isso aqui com vocês, eu falei, no mínimo, vai dar uma conversa, ao mesmo tempo que é angustiante, sim, mas é prazerosa, porque eu acho que tem que ser colocado no nosso dia a dia e a gente tem que debater e de alguma forma isso tem que ser resolvido. Bom, gente, vamos falar de folia agora, hein? Você já preparou sua fantasia e pretende se jogar nos blocos de carnaval? É bom se ligar, porque vai ter uma multidão em cada um deles e muitos em busca de um banheiro. Para resolver a questão, a Prefeitura de São Paulo informa que serão disponibilizados quase 30 mil banheiros químicos por dia. E a Prefeitura avisa, haverá multa de R$ 500 para quem urinar na rua. Bom, para o número 2 eles não falaram nada, só para o número 1. Mas afinal, como é que funcionam esses banheiros, o Elvio? Quando se prepara um evento deste tamanho para a cidade de São Paulo, que é a passagem dos blocos, como é que se faz o cálculo de quantos banheiros serão necessários para evitar número 1 e número 2 espalhado por aí? Bom, eu vou voltar um pouquinho, né? Por exemplo, essa regulamentação para eventos, ela, que eu saiba, não existe uma lei para isso, tá? Existe uma lei, a NR 18, que regulamenta, né, é uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho no campo da construção civil, canteiros de obra. Lá, por exemplo, seria assim, um vaso para cada 20 funcionários, né? Quantos foliões tem no carnaval? Aí no carnaval, o que acontece? Né? Você tem um cálculo que eles fazem assim, dependendo do tipo de evento, né? Você teria que colocar um banheiro masculino, feminino, né? Para 20 pessoas, se for 50, 100, né? 150, 200, dependendo do tipo de evento. Por exemplo, você pega um evento, Corrida de São Silvestre, por exemplo. Ali passa tudo correndo. Então, você põe um número pequeno de sanitários, né? Aí você vai fazer um evento... Sai tudo no suor, né? Aí você precisa de menos. Aí depois você tem um evento, por exemplo, Parada Gay, por exemplo, que é o maior evento que tem em São Paulo, né? Aí vai ficar todo mundo ali parado naquele lugar. Então, você já tem que ter um número bem maior de sanitários. Então, esse cálculo, por exemplo, ele não tem um cálculo preciso, é tudo feito mais ou menos, né, no oba-oba. Você vê que por mais que você coloque, não satisfaz a população, né? E... o Elvio, quem usa um banheiro químico, pensa no próximo que vai usar? Aquilo que volta no anterior aqui, né? Na educação. Educação, né? Você não tem educação para isso, né? Quer dizer, o pessoal não está preparado para usar essas coisas. O brasileiro não está preparado, não foi preparado, né? Quer dizer, a culpa, no caso, somos nós, não preparamos nossos filhos, né? Nossas crianças, os políticos, né? No caso, puxar a orelha de vocês, que tem que ser feito toda essa educação lá atrás. Então, uma vez feito, se não foi feito, tem que começar a fazer, porque senão não vai ter fim isso daí. Então, essa quantidade, por exemplo, você tem o problema dos banheiros para deficiente, que é o PNE, né, que é pessoas com deficiências,
né? Então, você tem que ter também... Banheiro. Isso já existe. Uma norma que fala, você tem que ter 5% da quantidade. Aproxima mais isso. 5% da quantidade que você tiver de banheiros, né? Vamos supor, você tem 100 banheiros, você tem que ter pelo menos 5, né? Acessíveis, né? Mas está dizendo que vai colocar 30 mil. Uhum. 30 mil, se você calcular 600 mil pessoas na rua, que é gente, né? E parece que chega até, em algum momento, a ter isso. Dá uma por 20. Um banheiro por 20 pessoas. Está bem razoável, né? Mas eu acho que é mais de 600 mil, viu? É mais de 600 mil. É mais. Não, mas também o pessoal não vai só no Mas não dia dia só. O cara vai. Que quando fala, vai 600 mil, 1 milhão, 2 milhões, não é tudo no mesmo horário, né? Então, é diluído. Nem no mesmo dia. Então, esse cálculo aí que foi feito para São Paulo, falou 1 por 20, está excelente. Entendeu? Será que atende bem as normas que existem, não para essa área. dá para fiscalizar quem faz na rua? É possível, vereador? Quantos fiscais precisa, né? Se pegar o centro o guarda metropolitano, a própria PM pode... A lei agora, foi o cara que fez a lei do xixizômetro. Mas se me multarem, eu pego o neto, não fui eu, como é que ele vai provar? Pois é. Então, tirar foto. Vamos admitir que ninguém vai fazer, né? Porque se vai ter o equipamento, para que fazer, cara? Vai lá, você vai estar sujando a cidade, promiscuidade pode dar um coronavírus aí, está vendo essas aglomerações, ela foi um mercado lá em Wuhan, né? Que alguma coisa contaminou, o cara contaminou foi uma cobra, né? Me falaram que uma cobra. E cuidado com a cobra. Mas o Rio já multou, viu? O Rio, no carnaval passado, já teve essa... É verdade. O Rio já multou, inclusive gente que joga binga de cigarro. E as pessoas ficam com medo, né, da multa, e isso inibe um pouco. Já é uma forma de você ir educando, né? Minimizar, né? Dá para atender a população de rua com os banheiros químicos? Dá. Além do uma outra coisa, você vê por aí, né? Em todo canto estão usando aí para número 1, número 2, né? Quem viaja para a Europa, Estados Unidos, por exemplo, você tem bastante banheiros que você paga, inclusive, né? Você põe numa moeda, você pode até tomar banho, tal, tudo, né? Mas o nível dessas pessoas que utilizam é outro. Ele vai lá, ele cuida, ele faz. Aqui tem que ser tentado começar pelas grandes cidades, né? São Paulo, principalmente, Rio, Brasília, né? Belo Horizonte. E, então, no caso para pessoal morador de rua, você tem uma opção, porque o banheiro químico ele é caro. Ele custa, hoje, em média, assim, uns R$150 por dia, né? Se for uma quantidade maior, custa menos, mas, enfim, é caro. Existem os sanitários, que é feito em container, que é o que eu fabrico isso daí, não é propaganda não, mas é um tipo que sai mais barato. Ele já sairia em torno de uns R$100, R$150 por mês, quer dizer, é 30 vezes mais barato, né? Só que aí você tem que ter um ponto de água, né, que ele vai com a caixa d'água, você teria que ter o esgoto, né, para jogar, né, e alguém para tomar conta ali, mas seria assim, um banheiro, se você colocar para obra, por exemplo, a gente faz com 7 vasos, mictório e lavatório, né, é um conjunto, atende 70 pessoas. Agora, se você colocar 70 ou 140 pessoas, se você pegar um container, dividir do meio, fazer portas laterais, você coloca até uns 20, coloca 10 de cada lado, porque 8 vai ser interessante, porque você precisa de 1 metro quadrado, né, segundo a legislação, 1 metro quadrado para um banheiro. Então, se você dividir no meio um container e fazer nas laterais, aí você põe na ponta, você põe externamente, você coloca os lavatórios externamente, lá. Então, é uma coisa bem prática para usar isso daí. Aí atende esse pessoal. Já é um custo bem acessível para o município, né? E atende. Gelson, o que a gente pode aprender nisso com os chineses, que construíram 2 hospitais em 10 dias? Para a China isso é totalmente factível, né? Para o Brasil, eu acho que está longe de pensar em construir
um hospital seja ao menos em um ano, né? Tudo me leva a crer que aí a gente volta na questão de educação, de estrutura, planejamento, e essas palavras eu cada dia procuro mais entender como é feito isso em política pública, tudo, e sinceramente eu não consigo entender. Deixa eu só te falar uma coisa. Você falou um ano para construir? Não, do jeito que eles construíram lá, a minha empresa, não daquele tamanho, mas um menor, um hospital comum, em 6 meses eu construo. Porque aquilo é tudo feito em módulos. Você fabrica, você já traz ele fabricado, você só vai montar. É que nem Lego, você vai montando, entendeu? E eu já fiz aqui, para a Prefeitura de São Paulo, 2 unidades básicas de saúde, inclusive uma que é a unidade do Pêssego, que é lá perto da Arena do Corinthians. É tudo feito em containers e então, a rapidez é... Mas assim, é factível construir em menos tempo. Agora, o que eu estou dizendo é que para o governo da China, isso é muito simples de fazer. Para o governo do Brasil, não é possível. Por quê? Porque quando a gente tem uma ponte que cai por conta da chuva, leva-se 1 ano, 2 anos, até 5 anos para reconstruir uma ponte. Quem terá um novo hospital, por mais que esteja avançado de construção? Então é isso que eu quero dizer. Não que não seja possível construir em 10 dias, em 15 dias. Lógico que é. Quando tem planejamento, quando tem vontade, quando tem poder público agindo de forma enérgica, de forma que deveria agir, é possível. Agora, quando tem poder público agindo da forma que age no Brasil, gente, na boa, é desesperador. Nós temos 2 políticos aqui, vocês sabem, né? Para liberar uma verba. Para liberar a verba para isso daí. Quanto tempo se demora? Não é? Lá não, lá o governo é que manda. Ele fala, tira o dinheiro daqui, põe ali e vamos tocar o barco. Né? Aqui, por exemplo, você falou do avião para ir buscar os brasileiros lá na China. Né? O Bolsonaro, o presidente lá, não sei, não pode. É caro. É caro, não sei o quê. Tem que consultar o Congresso, né? A Câmara, o Senado, os ministros, tem que dizer como é que nós vamos fazer, porque não estamos preparados para isso. Não é que ele pode chegar, dar uma canetada e vai. Isso aí é má vontade dele, né? Não, Ele não está preparado. Ele não está com amor aos brasileiros. Isso aí é aquela viagem daquele cara lá que ele até demitiu o cara para fazer um oba-oba em cima. O cara foi lá naquela viagem num jato, só ele, mais 2 pessoas até a Índia. Só que passou 18 horas numa ilha para reabastecer. Ele reabasteceu outra coisa. Outro tanque grande. Para com isso, está fazendo a maior onda com relações. Não precisa de lei nenhuma. O que o Natalino, que é médico, disse. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tem todos os protocolos, traz o pessoal, as pessoas não são malucas, elas vão querer elas próprias ser segregadas durante os dias para examinar direitinho, tal, ver se está tudo ok. Mas no caso, a ponte é uma burocracia, é um problema sério. Eu dou um exemplo na Ibiúna, destelhou a rodoviária, que é tão importante, levou um tempão, o prefeito é inepto. E isso não vem de hoje. No setor isso não vem de hoje. Aquele livro Caçadas de Pedrinho, de Monteiro Lobato, escapou um rinoceronte, foi parar na porta da Dona Benta, lá, do sítio do Pica-Pau. Aí o governo criou o Instituto Brasileiro de Caça ao Rinoceronte. Você imagina? Para ter que tirar o rinoceronte. Jesus. Fala, Nibral. A morosidade aqui, a morosidade nossa que atrapalha as ações. Mudando o tema, minha gente, não é de hoje que ouvimos falar que a próxima guerra será pela posse de água. O bem mais valioso da humanidade tem se tornado escasso, até mesmo onde sempre foi abundante. Por várias razões, a água que consumimos nas cidades pede um tratamento cada vez mais efetivo e, às vezes, não dá certo, como na atual crise do Rio de Janeiro. Afinal, gente, o que é preciso para bebermos água de qualidade e como beber uma boa água e cuidar do meio ambiente? Antes dessas respostas, Edilson, falando de educação de novo, né? Aqui em São Paulo, acho que está bem avançada essa situação da consciência em relação à economia de água. A gente na dor aprendeu quando as represas se esvaziaram, agora o retrato é um pouco diferente. Eu acho que as pessoas aprenderam um pouco mais a lidar aí com, né, a parar de jogar fora a água limpa, né? Mauro, parece que está um pouco melhor. Parece. E quando eu quero acreditar que está melhor, aí eu me deparo com situações de
que dá tristeza, conforme eu disse, a construção na beira da represa. Mas, enfim, eu venho me perguntando, até porque gosto de ser bem simplista em alguns questionamentos que eu me faço, que é, poxa vida, o cidadão não aprende, não foi educado na escola a fazer a coleta do lixo de maneira sustentável. Aí eu me perguntei, será que a população, será que a pessoa ela sabe ao menos o que é água potável? Eu me perguntei, o que é água potável? Como é que a gente explica o que é água potável? E aí, para explicar o que é água potável, eu me fiz outro questionamento. Eu posso beber água direto da torneira? Porque a água da torneira é água potável. Eu acho que se eu fizer essa pergunta a centenas de milhares de brasileiros, não sei. Mas pode? Depende. Né? Então vamos lá. Se for no Rio de Janeiro, eu não aconselho. Depende. Muito bem colocado aqui a questão que vive hoje o Rio de Janeiro, que São Paulo já viveu de passagem. Então não é um problema que ocorreu agora, peculiar à cidade do Rio de Janeiro. Então, primeiro vamos entender o que é água potável. Segundo o Ministério da Saúde, se você entrar lá no site do Ministério da Saúde, define água potável, água para consumo humano, cujos parâmetros microbiológicos, físicos, químicos e radioativos atendam ao padrão de potabilidade que não ofereça risco à saúde. Isso é água potável. É lógico que, para a companhia de saneamento de qualquer cidade, de qualquer estado, deixar essa água potável, todo mundo aqui entende que tem que fazer um baita tratamento. E faz parte desse tratamento o cloro. Então, a água que chega na nossa torneira, ela tem que ter cloro. Porque se ela não tiver cloro, facilmente dela ser contaminada. Agora a pergunta é, pode-se beber água com cloro? Pode? A resposta é não, pois cloro é cancerígeno. Cloro foi utilizado em guerras mundiais. Então, quer dizer, tem que ter cloro? Tem. Por quê? Porque milhões e milhões de litros de esgoto são despejados nos rios, nas represas, e alguém precisa tratar essa água de alguma maneira. Você coloca um purificador para usar essa água, para receber essa água com cloro, e o purificador não tem cloro. Aí, na verdade, Mauro, nós temos alguma forma de tomar água com qualidade. Na grande cidade. Vamos falar de grande cidade. Então, aqui na capital de São Paulo, ou no estado de forma geral, as pessoas normalmente se utiliza de 3 soluções para beber água de qualidade, que é água mineral de garrafa, água mineral de garrafa de 500 ml até 5 litros. Aquela que eu vi o rapaz jogando ali pela janela. Exatamente. Agredindo o meio ambiente, entupindo os bueiros, e acontece isso que a gente já sabe no momento de chuva, no verão. Existe uma outra forma de utilizada aqui na cidade de São Paulo para tomar água de qualidade, para não tomar água com cloro. Então, pode tomar água da torneira? É melhor que não. Que é o galão de água, um galão de 10 litros, que custa caro, não é, na maioria das vezes, higiênico, e a gente vê reportagens constantemente falando da qualidade dos galões. Até a forma de armazenar esse galão, é errado. Não pode armazenar o galão no chão, não pode armazenar o galão a céu aberto, no transporte. Mas vejo por aí. Então, quer dizer, é comprometido esse modelo também. E existem os filtros purificadores de água, que em tese tem que ser instalado em fonte de água potável, não pode ser instalado em qualquer tipo de água, porque ele melhora a qualidade da água. Ele tira o cloro, ele tira o odor, ele tira a coloração. A maioria tira. Aí, por que a população não compra um purificador? Porque é caro, porque ela não entende como instalar, porque ela não entende... Depende de manutenção, isso vai requerer gastos permanentes. Total. Aí, respondendo a sua pergunta, de forma mais clara e objetiva. Água mineral custa caro e não é sustentável, porque são milhões de plástico que a gente vê que não é reciclado. Tem os galões de água que custa caro e a qualidade é duvidosa. E existem os purificadores que... Me diz uma coisa, o cloro é totalmente
Ele tem que sair totalmente da água que a gente bebe? Totalmente? Boa pergunta. Porque me consta, o Montoro estabeleceu lá um percentual, e hoje se vê todos os paulistas, de modo geral, no estado de São Paulo, a população tem dente. Parou de ver gente. Tá. O cloro, introduzido pelo Montoro. O cloro tem que conter água portadora de saúde. De saúde. Tem cloro. Veja bem, para que fique claro, a água até chegar à sua torneira, ela tem que conter cloro. Em dosagem específica. A matar as bactérias. Total. Na caixa d'água tem que ter cloro. Acontece que quando você está muito próximo da central de tratamento da água, a dosagem de cloro é alta. Quando você está longe, a dosagem é mínima. De qualquer maneira, você tem que tomar água com cloro, a resposta é não. Então, de fato, é bom que você tenha algum mecanismo para tirar o cloro da água. Como a população deve se orientar, então, em relação aos purificadores que são eficientes nesse sentido, Edielson? Excelente. Existem hoje dezenas, centenas de purificadores no mercado de grandes marcas. E cada purificador ele tem um selo do Inmetro. Então, as grandes marcas dizem: meu purificador tem o selo do Inmetro. Tem que ter. Todo purificador comercializado no Brasil tem que ter o selo do Inmetro. Só que o Inmetro atesta a eficiência de cada um desses modelos. E aí tem uma informação que eu acredito que aqui poucos devem saber, e a população então menos ainda, que é mais de 90% dos filtros purificadores vendidos no Brasil não tem certificação de eficiência bacteriológica. Então, o Inmetro certifica o purificador de água, o filtro de água, em três, vamos chamar, em três classificações. Eficiência bacteriológica, que mais de 90% não tem. A outra questão deixa eu dar uma colada aqui, porque eu não vou me lembrar de cabeça. Vamos lá. Eu falei de eficiência bacteriológica, redução de cloro livre, e a outra é eficiência de partículas. Então, a grande maioria tem eficiência de partículas, que é sedimento, barro, areia, ferrugem, tem eficiência de cloro, e não tem eficiência bacteriológica. Mas o produto é ruim? Não, ele não é ruim, porque está escrito lá, ele não tem ponto. Então, você tirou sedimento, barro, ferrugem, não tirou o cloro, mas não tem eficiência bacteriológica. Então, quer dizer, é um assunto sério, deveria ser tratado de forma séria, e o que mais entristece é que você compra o purificador, tem dificuldade de encontrar o elemento filtrante para ser trocado periodicamente, porque se você não fizer essa troca, pouco vai valer seu purificador de casa, e você ainda entra num desespero total, e na hora de trocar esse elemento filtrante, não tem um produto de qualidade, em alguns momentos, e pior, não encontrar ele facilmente. E quando eu falo de qualidade, gente, eu não estou dizendo que o produto fabricado pela indústria que paga seu imposto, que faz, tem todo um processo industrial para fabricar aquilo, não fez como deveria. Eu falo que, felizmente, também na questão de filtro de água, assim como vários outros objetos deles que tem pirataria, na questão de filtro de água também tem pirataria. Quanto tempo tem que ser trocado? Está aumentando a fiscalização. Hein? Não está? A fiscalização, você mesmo disse, o Inmetro e tal. Olha, longe ainda do que precisa, sabe? Longe ainda do que precisa. Então, precisa muito se falar de saúde pública, se falar de água de uma maneira mais simplista, de uma maneira que a população... Para água, né? A população possa entender. De quanto em quanto tempo, Edielson, para trocar o que você chama de elemento filtrante? Uns chamam de vela, outros chamam de carvão ativado. A maioria dos filtros de água é recomendado trocar entre 6 meses a 12 meses ou por litragem, que é normalmente a média de 4 mil litros de água. Isso tudo vai depender da região onde você está. Porque pensando no elemento filtrante, para ser simplista, vamos dizer que é uma peneira que tem ali, né? Para ser simplista, para a gente entender melhor, que se vir muito barro, ferrugem, sedimentos, ele vai entupir. Então, tem que Agora, deixa eu te dizer, eu troquei uma geladeira lá em casa faz um tempo, e essa nova, ela tem água. Já vem.
eu tenho que trocar o filtro a cada 6 meses. Sabe quanto é, Nathaniel? 250 conto. O cara cobra para ir lá. R$250. Mas não é possível. Será que eu não consigo comprar um filtro desse mais barato? Posso eu mesmo trocar? Posso me dar uma dica? Pode. Eu tenho uma geladeira dessa também, e depois que eu conversei com o cara, ele falou assim, olha, vou te dar uma dica. Quando vem da parede ali, você coloca o filtro ali. Você compra desse filtro mais barato, coloca ali. Você só troca aquela ali. A da geladeira não, porque é importada, é caro. Às vezes certo. Então, só tem que tomar cuidado. Dentro da geladeira tem um filtro. Tem uma vida útil. Se ele não for trocado, você coloca um filtro anterior a ele, o que vai acontecer? Aquele filtro da geladeira vai chegar um tempo que ele vai soltar todo o carvão ativado que tem lá dentro. você trocar a cada 6 meses, você troca a cada 2 anos. Então, assim, a questão recomendada é: existe forma mais econômica de ter um filtro de água? Existe. É o filtro de geladeira, não. Realmente, o filtro da geladeira, a geladeira é importada, você já comprou ela com valor bem mais alto, e você vai comprar o filtro dela por um valor maior. Então, assim, existe forma econômica de tomar água? Existem bons filtros no mercado que fazem isso. Bom, agora só para também, tem uma dica que você falou, e você passa no posto de saúde, que eles te dão um vidrinho lá. Achei que você ia falar no posto de Ipiranga. Não, cloro para você colocar na água para matar as bactérias. Que não funciona também? Funciona, mas lembra que o cloro é cancerígeno? Existe também uma forma fácil que é ferver água. Se você ferver água, você vai matar as bactérias. Agora, só queria contar para vocês o seguinte: na minha casa tem um cano que vem direto da Sabesp, da rua, e outro que vai para a caixa. A gente abre aquele cano que vem direto da Sabesp, o tanque do fundo do quintal é assim. Sai um leite de dentro do cano. É tanto cloro, é branco. Não sei se na casa de vocês está assim. Parece leite. Você tem que deixar um tempo para aquele cloro, eu acho que evaporar, não sei como é que é. De água, vereador, entendo. Mas, rapaz, aquele leite é o quê? Eu vou responder agora o que é o leite. Eu vou responder agora. Eu vou responder agora. Esse leite que eu, quando criança, ia tomar bebedouro, aquilo ficava esbranquiçado e eu falava: meu Deus, é cloro, eu vou morrer. Que é aquilo lá? Então, para não deixar o nosso telespectador sem a resposta que o Mauro me fez, é o seguinte, Mauro. Segundo um folheto chamado Programa de Soluções da loja online H2O Purificadores, ele diz que não é aconselhável tomar água da torneira. Então, tomar água da torneira pode ou não? Não é aconselhável. Geralmente, da central de tratamento até a sua casa, a água pode sofrer contaminações. Por isso, um bom purificador é importante. Essa é a resposta da pergunta. Agora, a resposta da pergunta que o vereador nos fez, que é a água leitosa, isso a gente tem todos os dias, praticamente, essa pergunta na nossa central de atendimento da H2OPurificadores.com.br, que é: eu instalei um refil, eu troquei o refil, eu troquei o filtro do meu purificador e a água está saindo esbranquiçada, leitosa. Na maioria das vezes, 99% não é cloro. É simplesmente um processo chamado aeração, que é o encontro do oxigênio com a água, forma bolha. Né? E aí, se você pegar, como que você prova isso? Pega, tira um copo de água leitosa e deixa por 5 segundos ele parar. Vai ficar normal, né? Fica branca, fica cristalina. Então tá aí uma pergunta, algo que acontece no dia a dia. Até porque se aquilo fosse cloro, meu Deus do céu, não sei o que seria de novo. Vamos lá, um tema importante aqui a mais. Atingir o estágio de segurança energética é um desafio que o governo de São Paulo enfrenta há décadas, mas que ainda parece uma difícil luta para os próximos anos. A meta é não depender tanto do fornecimento das hidrelétricas e térmicas, mas isso só será possível por meio do incremento de fontes alternativas de energia. Devido à população e à quantidade de empresas, o Estado é o maior consumidor de eletricidade do país, mas metade dela vem da rede nacional. E aqui, Zé Aníbal foi secretário de Energia do Estado de São Paulo, que trabalhou por isso tudo e certamente continua trabalhando. Quando esse estágio de segurança energética vai ser atingido, Zé Aníbal? Olha, isso não depende só do governo, e em São Paulo a iniciativa privada é muito ativa nisso aí. Eu fui secretário de 2011 a 14. Aí estava começando a intensificar a geração de energia dos ventos, eólica.
Hoje a energia dos ventos do Brasil é uma realidade, ela está na matriz energética São brasileira. Paulo, inclusive, Zé Aníbal? Não, São Paulo, infelizmente, não. Não venta aqui? Não consegui. Tem, nós fizemos um mapa eólico de São Paulo e tem 6 a 7 regiões de São Paulo que, com as tecnologias existentes hoje para mover a pá, aquela pá enorme, dá perfeitamente para a geração de energia. É que o Nordeste tem áreas de densidade muito maior e o Sul também. Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas dá para fazer aqui, se fizer aí um arranjo tributário e tal, que estimule a geração de energia eólica aqui. E a fotovoltaica, que o Brasil tem uma insolação fantástica, de norte a sul, no inverno, verão, qualquer... A Alemanha hoje tem um componente de geração de energia fotovoltaica, energia do sol, aquelas placas, né? Enorme. E você instala um smart grid, lá, que é um relógio inteligente. O que acontece? Durante o dia você está captando aquela energia. O uso de energia é menor na sua casa, só o eletrônico e tal. Durante a noite você usa para acender, etc. O que acontece? O centro gera energia e o que ele não consome ele coloca na rede. E aquele relógio faz a conta automaticamente. Agora, o alemão, ele tem um cuidado com energia. Eu vi um alemão falando de custo de energia, ele trabalhava numa empresa de aluguel de carro. Ele disse, olha, eu moro num apartamento que tem um quarto só. Eu nunca tenho mais do que uma lâmpada acesa. Se a cozinha está acesa, a sala está apagada e o quarto também, e o banheiro também. Se acende a sala, apaga as outras. Porque a energia é cara. E lá na Alemanha, eles subsidiam energia, mas sabe onde? Em 124 setores da indústria. Eles subsidiam. E esse subsídio é pago pelo consumidor individual e por outras indústrias. Mas, enfim, eu acho que o Brasil tem uma relativamente boa gestão no setor elétrico, afora o desastre que a Dilma causou em 2012, 2013, mas eu não vejo com tanta preocupação a questão da segurança energética de São Paulo. A rede nacional de distribuição está bem interligada. Tal. São Paulo está mais para fotovoltaica do que para eólica, tem mais insolação do que insolação, né? Como tem plantão, já tem uma planta enorme em Guaimbê. Guaimbê tem uma planta de vários hectares, né? E está crescendo a demanda por isso. Então você tem grandes coberturas de shoppings, de hospitais, de galpões industriais, tudo isso pode ser usado. E o que é extraordinário na fotovoltaica é a redução do preço. Está caindo fortemente e hoje ela já compete e ganha até da hidrelétrica. Eu lembro que quando eu assumi a secretaria era um preço X, hoje é 4 vezes menos. Acho que eu não pus na minha casa, na hora de pagar aquilo na hora. Tem gente que já está fazendo isso. Você falou que mora em Alphaville, tem gente em Alphaville que já fez. Tem muita gente que está fazendo em vários lugares. Tem vários condomínios que o poste de iluminação é uma placa. Não, isso já tem bem espalhado, inclusive nas rodovias, nas autopistas e tal. Você tem lá um poste fotovoltaico e funciona. Então, não tem que preocupar, os paulistas não tem que ficar preocupados que vai ter um short, se tiver um problema geral no Brasil, integração das redes, mas nós estamos caminhando bem. É a geração distribuída. Agora tem outra, a cana. Até uns 10 anos atrás, o fundamental era o bagaço da cana. Hoje, a palha da cana. A palha da cana ela tem um valor calórico maior do que o do bagaço. Então, junta a palha com o bagaço. Que geralmente é queimado. Agora não queima mais nada. Ela processa vapor. Ou você vende vapor para a indústria, ou você vende energia direta. Né? Eles colhem tudo. Colhem tudo. Né? Um pouco de palha que deixa, porque tem aquele plantio na palha atualmente, né? Que a palha protege e tal. Bom, passar rapidinho por um tema aqui, poucos minutos, para a gente tratar disso. O Congresso Nacional retoma hoje suas atividades, uma sessão solene está marcada para as 3 da tarde, o ministro Onyx Lorenzoni estará por lá, vai ler a mensagem presidencial, enfim, a retomada dos trabalhos. Zé Aníbal, qual a sua expectativa para 2020 no Legislativo Federal? A gente já imaginando que o Onyx ia lá para cantar aquela música, eu voltei, aqui é o meu lugar, mas ele se segurou um pouco mais lá. Eu espero que seja um ano produtivo, embora as eleições no Brasil não pode esperar, tem algumas mudanças, reforma tributária, avança nesse negócio, ele faz isso até julho, agosto.
tem propostas boas, é só trabalhar com alguma intensidade. O parlamento tem competência e tem compromisso para isso. Aliás, hoje o parlamento está desempenhando um papel, em boa medida, que caberia ao executivo, né? De estímulo, de trabalho, para que as matérias sejam votadas e que o Brasil possa realmente começar a crescer rápido. Precisamos das reformas, né? Vereador Natalino, sua expectativa lá para as casas em Brasília? Eu espero que cumpram o seu dever, né? Eu acho que o Zé Nilo tem razão, a reforma tributária, no meu ponto de vista, a pauta de primeira necessidade, né? Organizar a questão tributária no Brasil, desonerar o povo brasileiro de tanto imposto, fazer uma coisa mais racional, mais inteligente, combater a sonegação, que é imensa no Brasil, né? Dizem que rico paga pouco imposto aqui, eu acabo acreditando que é verdade mesmo, né? Que a sonegação é muito grande. E eu acho que o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado, eles estão sendo um contraponto importante para atitudes do ponto de vista político bastante alocadas do governo, do Executivo brasileiro. Né? O Executivo brasileiro tem dado umas demonstrações assim, meio de biruta de aeroporto, está para um lado, está para o outro, vai para lá e vem para cá, e demite, admite. Então, uma coisa meio doidada, né? Mas eu acho que o Congresso tem tido bom senso, eu acho. Apesar de ter lá um grupo de pessoas, ainda que a gente não confia politicamente, mas tem muito deputado e senador sério que merece o mandato que tem no Congresso Nacional. Edilson, sua expectativa bem objetivamente? Mauro, só me resta torcer. Não vejo a hora de colocarem aí para ser votado e aprovar essa reforma tributária. Mas, assim, sendo simplista, só me resta torcer para que isso aconteça o quanto antes possível. Elvio? Bom, a reforma tributária ela tem que pensar na indústria, porque a indústria é a que move a economia do país. E se o país cresceu ano passado 1,2%, a indústria decresceu 0,6%. Nós estamos num processo de desindustrialização há mais de 10 anos, e isso porque esse alto desemprego no país. Então, a reforma tributária é pensar bem na indústria. Elvio, você está com a palavra, sua mensagem final, sua despedida, bem objetivamente. Bom, primeiro agradecer o convite, estou aqui com os pares aqui, que a gente conhece muito bem, com exceção do ministro que conheceu hoje, e agradecer a oportunidade de expor aqui, e representando aqui, né, as associações que a gente pertence. Muito obrigado. Edilson, palavra final. Agradeço a todos, é um prazer estar aqui com vocês, ao telespectador que está nos ouvindo, um forte abraço. Vereador Natalino. Agradeço a você, toda a equipe do programa, cumprimento os telespectadores, para mim foi um prazer debater com essa ilustre bancada que vocês trouxeram aqui hoje. Senador Zé Aníbal. Esse povo que não acredita em questão ambiental, né, que desdenha, olha o nosso programa hoje, nós falamos um ponto lixo, no outro ponto água, energia, no outro ponto energia e no outro ponto banheiro químico. Só meio ambiente. Quem não acredita ainda começa a despertar, viu? Obrigado aí pela participação. Fazer, né, tem muita coisa muito boa para conversa. Fazer. E ainda tinha um tema aqui que é o coronavírus, que é saúde, mas o meio ambiente também relacionados, né? Muito bem, minha gente, um agradecimento a todos em nome da equipe do programa Gente que Fala, o vereador Gilberto Natalino do PV, médico, vereador, o empresário Edilson Gomes da Silva, da H2O Purificadores, o advogado industrial Elvio Luiz Lorieri, da Topo Fladaf Containers e também da Fiesp-Ciesp, e o economista, sempre deputado, sempre senador José Aníbal, do PSDB. Na mesa de som, Gerson Lima. Na gerência técnica da Rádio Trianon, Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Frisman, pauta e redação Pedro Esquiavão, diretora de produção Zenilda Salvato, a direção-geral do programa do jornalista Fausto Camunha, e o outro lado, gente que fala, você ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência, tchau, até amanhã.